concluí a leitura de um livro. O título é Abelha Jandaíra no Passado, no Presente e no Futuro. É uma coleção de, se eu posso falar assim, escritores, onde é liderado pela Vera Lúcia Imperatriz Fonseca, lá da Universidade Federal do Semiárido, que é a UFESA, fica no Mossoró, Rio Grande do Norte. E já de início eu agradeço ao Arthur, que é um dos seguidores do canal Abelhas do Biomacatinga, que encaminhou no formato PDF, mas outro que está no grupo Abelhas do Biomacatinga lá do sul do Ceará, do estado do Crato, que é o Francisco, ele postou em formato PDF. E a vantagem de estar nesse formato é que ele é e-book, por conta de que muita gente pode ter o acesso e pode ler o seu conteúdo que está lá. Bom, então, a importância da abelha que eles falam, que é a jandaíra, que é a Melipona subnítida. Eu já vi algumas palestras, o pessoal dizendo que ela era a exclusividade da Paraíba. Mas foi legal esse trabalho, porque a autora, inclusive, essa autora que eu citei, que é professora, doutora, ela disse que ela está em todos os 9 estados do Nordeste, inclusive nos Lençóis Maranhenses, no Delta do Parnaíba. Está em Pernambuco, inclusive em Morelândia. Claro, a existência dela fica difícil, como qualquer abelha nativa, como qualquer ser vivo, por conta da ação humana, ação antrópica. Mas ela falou muitos termos importantes aqui. Uma é a escassez de flores, escassez florais, por conta da ação humana. Outra é a introdução de exóticos. Ela foi bem crítica, eles foram bem críticos. E falou da importância do Nordeste no perfil mundial, na produção de mel. Ele é responsável da exportação por 30% de todo o mel exportado. Brasil, o Nordeste contribui com 30%. Quanto à questão do entendimento, do estudo, a morfometria geométrica e a biologia molecular, como eu falei em alguns vídeos. Aí, se você quiser descobrir de fato a espécie, você tem que lançar a mão da biologia molecular, que nada mais, nada menos do que o DNA. Isso não é tão fácil, não é barato, uma técnica bem cara. Falou também de outro ponto que me destacou, que eu destaquei do livro, o tradicional, que é o conhecimento empírico, que é o que eu procuro levar através dos vídeos, e o científico. Existe aí também, verdade, que existe algo onde você fala, e aí eu vou me reportar a plebeia, e ela coloca afins, o autor. E por que isso a plebeia tem aqui na Caatinga? Porque tem cerca de umas 20 espécies agregadas no gênero plebeia. E vocês talvez não saibam o que é latim, mas algumas pessoas, porque não é uma língua morta, anda mais de 2000 anos, eu acho que isso, mas não importa a idade, o fato é que o latim, quando fala afins, quer dizer que a espécie não é ainda conhecida. Tem o epíteto genérico ainda em dúvida. Tem o epíteto específico, está dentro de um gênero, mas não é conhecido. Nesse livro é abordado isso. Quanto às aves, só são 12 espécies mundialmente conhecidas, classificadas. E aí, quanto às nossas abelhas, aí houve algumas divergências quanto à classificação de uma planta, que é a catingueira. A catingueira recebe esse nome por conta de ter um odor forte, o pessoal chama de caatinga, que é a Celsapiona piramidalis, e outra, isso está lá na página 39, e essa divergência de nome, de taxonomia, de classificação, seria importante que alguém explicasse no livro, porque em outro momento vai falar Poinsettia spp. Outro momento na página 19. Na página 39 fala Cesalpina piramidalis, que é uma leguminosa. Na página 48 vai falar Poinsettia piramidalis. E na página 137 do livro. Então, essa divergência de nome para a espécie é importante dentro do mesmo livro, dentro de uma mesma obra, porque isso pode gerar dúvida quanto aos leitores. E quanto a Trigona spineps. Já vi pessoas renomadas dizendo que ela pertence à tribo Trigonini.
e aqui está como meliponina. E aí seria importante explicar, e aí, claro, respeitando demais o trabalho, é um trabalho essencial. E outro trabalho importante que foi feito por um dos autores que coopera, é falando sobre a própria Jandaíra no Maranhão. Eles fizeram um estudo de voo, distância, qual a capacidade da espécie encontrar alimento. Eles fizeram um trabalho que indicou entre 1.200 metros, ou seja, 1 quilômetro e 200 metros, ou 1,2 quilômetros. Em outro momento, e aí foi feito com a comparação com a Melipo mandacaia. A Melipo mandacaia, 1.800 metros, ou seja, quase 2 quilômetros ela consegue. E o teste de recaptura, que ficou entre 3.600 e 4.000 metros, ou seja, entre 3,5 aproximadamente quilômetros, mais um pouquinho, e 4 quilômetros de distância, num raio. Imagina isso, que é uma área de cobertura bem extensa, bem longa, bem grande. E a Jandaíra em 3.000 metros, ou seja, 3 quilômetros. Esses pontos eu destaquei por quê? Porque teve um trabalho de uma pessoa aqui na Univasf, uma pesquisa de mestrado, ela falou isso e teve gente que criticou demais. Então a gente não vai sair criticando, tecendo, porque outro dia eu fiz umas afirmações e uma criatura se debruçou sobre um teclado de um computador, acho que passou uns 3 dias ou mais, dia e noite, digitalizando, só para tecer crítica. E eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente fala, porque aqui é um trabalho, a gente vê que é um trabalho bem elaborado, trabalho demorado, trabalho de pesquisa bem significativo. Esse pesquisador tinha feito trabalho sobre a mandaçaia da catinha, que é a Melipona mandacaia, a distância que ela pode recuperar, ou seja, pode voltar ao seu ninho, à sua colônia. E aí tem outros pontos que foi destacado, graças a Deus que destacaram. Sobre essas abelhas, que é feito do ponto de vista, o estudo mais Potiguar, mais no Rio Grande do Norte. As abelhas não se encontram lá. Ela está no sul do Ceará, está em vários locais, inclusive em alguns locais de altitude. Bom, foi sobre as caixas. Ainda bem que uma pessoa sensata escreveu lá sobre as caixas. E a questão que eu já falei, que eu boto o plástico nas caixas, que eu vedo as caixas ao máximo. Essa pessoa foi bem sensata, não vou citar o nome, mas ela disse que nas caixas que ela faz, ela coloca isso aqui que eu não uso. Mas essa caixa tendo isso aqui, ó, essa caixa aqui foi uma caixa que eu tirei mais de meio quilo da própria. E essa pessoa trata, se eu não me engano, é lá no capítulo 20 do livro, ele é dividido em 22 capítulos, trata desse assunto. Se você não veda bem a caixa, esse trabalho dele é com base em um padre catarinense, que foi o padre Humbert Brunner, que estudou muito a Jandaíra. Ele vedava as caixas dele de uma forma diferente, mas ele colocava já dobradiços, lá na década de 60, 1960, quando ele veio para a região, para Mossoró, e fazia isso aqui, ó, vedava ao máximo. E o que é que o padre fazia? Ele colocava vidro. Eu já falei que vidro, que eu já recebi crítica, pessoas dizendo que vidro tinha problema térmico. Vidro, plástico, madeira, isopor, entre outros materiais, eles são isolantes térmicos, são usados no cotidiano como isolantes térmicos. E aí como é que a pessoa chega a te criticar, chega lá e dizer que isso? Não, eu coloco o plástico e o vidro quebra mais fácil. E aí, essa mesma pessoa que falou sobre essa questão, ele fez uma questão extremamente importante. O manuseio aqui, ele diz, alimentar, olhar que está aqui, demora 30 segundos. Eu faço menos do que isso até. E aí eu sei como é que está a situação da minha colônia. Claro, se eu tiver uma avaliação mais rebuscada, que eu precisar de fazer outras análises mais criteriosas, aí eu vou passar mais tempo. Posso passar uns 5 minutos, 10 minutos e tudo, mas com 5 minutos, com 30 segundos, 20 segundos eu consigo ver aqui a questão. A outra caixa aqui, eu faço a vedação, e aí eu não uso o plástico que ele chamou de acetato, que é um tipo de plástico transparente, mas eu uso o plástico que eu encontro na loja de materiais. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vedar ao máximo com a serragem, para evitar. São 2 caixas, mesmo tamanho, mas então, aqui não temos o geoprópolis. Qual é o geoprópolis que podemos encontrar nessas caixas, em ambas? Na entrada da abelha, porque é uma característica do grupo Meliponina.
não digo todas as espécies, mas várias espécies. Tem cerca, acho que no todo o planeta, 250 espécies classificadas, mas acredito que acontece um número maior, que ainda não foram identificadas. E aí eu chamo a atenção. E a outra questão técnica que eu já tinha falado aqui, que as abelhas, que a pessoa falou algo totalmente errado. As abelhas, a incubação do ninho, não estou dentro da colônia, mas elas vão manter em torno de 32 graus Celsius. Se a temperatura estiver a mais, porque a temperatura externa ela pode variar em torno, volta de 11 horas aqui em 40 graus, a temperatura média do semiárido nordestino é em 34 graus, mas há variações para mais ou para menos. Essa temperatura as abelhas tentam controlar em torno de 32 graus Celsius. Então, se a caixa for exposta ao sol, isso tem problema. Se a caixa receber chuva, vai ter outro problema, porque a caixa é diferente do ninho. Ela está num galho, num tronco. Lá, a abelha tem meios para controlar, fazer esse controle térmico interno, mais do que dentro de uma caixa. Então, é o que eu já tenho avisado. Então, esse trabalho, falando nesse final, fechando essa questão, a abelha vai sofrer muito a ponto de haver uma perda, principalmente das crias, na incubação, porque ela não vai conseguir controlar se a caixa for exposta, se a caixa for ao sol, se essa caixa receber chuva. Então, são algumas questões que tem que ser importante, que vocês têm que estar atentos. E esse livro é importante, leiam, pegue o livro, se tem o nome do livro lá no início do vídeo, por quê? E aí, essa questão veio falar, graças a Deus, tem pessoas sensatas aqui nesse livro que falou tudo. Parece que eu já tinha lido o livro, nos vídeos que eu comecei a postar em 14 de fevereiro de 2017, porque está aqui. Boa parte do que eu tinha postado, que eu tinha relatado nos vídeos, está neste livro, que você pode ler, pode encontrar com facilidade. Então, surgiu essas dúvidas que eu falei contra a catingueira, tem duas classificações para a mesma espécie, e quanto o arapuã, que é a Trigona spinifera, que está dito aqui que ela está na tribo Meliponiana, e a maioria dos livros, dos documentos, aponta para a tribo Trigonine. Então, essas dicas que eu deixo para vocês, é importante vocês se aprimorarem dos documentos. Hoje vocês têm vários locais que vocês podem pesquisar isso, que é a Universidade do Semiárido, de Mossoró, tem a Universidade Federal do Ceará, UFC, tem a USP, tem a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Se alguém quer algo mais detalhado, mais científico, não fica só com o vídeo. A instrução que eu passo é para atingir o maior número de pessoas que às vezes não foram na escola, que não têm acesso, não sabem lidar com um computador, com um tablet, com um celular, etc. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que eu queria passar para vocês. O livro é interessante, muito bem elaborado, uma diagramação bem feita, imagem, etc. Tem 254 páginas, não é tão extenso. Eu comecei cedo da manhã e quando foi agora, volta de 5 horas, tinha concluído, feito a leitura. Claro, fiz um intervalo apenas para almoçar e outras coisas para fazer. E me dediquei, porque se o livro também, logo no início, apontasse algo que não era interessante, no início eu tinha descartado. Porque eu não vou ficar, vamos dizer, investindo em algo que não é interessante. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Pessoal lá em Mossoró, da Universidade Federal do Semiárido, estão de parabéns pela elaboração do livro. Os autores, os contribuidores que contribuíram, as pessoas que contribuíram com toda esta obra, é extremamente importante. É um livro que eu recomendo vocês que estão iniciando, estão criando uma abelha, basicamente abelhas nativas do Brasil, que ora sim, ora não, eles citam o gênero Apis, mas ele é voltado para as nossas abelhas. Abelhas que estão todas ameaçadas, que são importantes para toda a sustentabilidade dos ecossistemas. Então, faça as suas inscrições e até o próximo vídeo.